Eu só vou dar start aqui. Bom, boa noite a todo mundo. Como a gente está no YouTube também, aqui é o professor Flávio Coutinho e a gente está participando de uma aula sobre desenvolvimento de jogos e a gente vai ver hoje, falar um pouquinho sobre como que a gente pode utilizar JavaScript para poder fazer os nossos jogos. A ideia de usar o JavaScript é que a gente pode criar jogos que vão ser executados dentro do navegador, o que é uma ideia muito legal se você considerar que se o jogo é de navegador, você pode simplesmente enviar uma URL para uma pessoa e ela pode jogar sem ter que instalar nada, né? O jogo vai rodar dentro do navegador. Então isso é um negócio muito interessante. Boa noite. Boa noite, Gabriel. Só que como tem gente que talvez não tenha tido muito contato com o JavaScript, até com programação web, quem, por exemplo, está cursando o primeiro ano de redes ou informática no Cefet, eu pedi para poder acompanhar, né, assistir alguns vídeos sobre a programação web em geral. E aí vamos ver, né, eu vou considerar que vocês já tiveram um basiquinho, né, desses vídeos, mas a gente vai bem devagar hoje para poder ver se a gente consegue que todo mundo acompanhe o que, né, o que a gente está propondo aqui. O que a gente quer fazer hoje é simples, é basicamente dar uma pequena revisadinha de JavaScript. A gente vai até criar um arquivo HTML, escrever um pouquinho de CSS aqui também. E eu quero fazer o seguinte, eu quero fazer coisas se movimentarem, porque pode ser qualquer tipo de jogo, pode ser um jogo de carta, que com certeza vai ter alguma coisa movimentando, brincando. O jogo tem isso, né? Tem essa coisa lúdica de coisas se movimentando, vai de um lado para o outro, de cima para baixo, né? Tem esse tipo de interação. Aí vamos lá então. Eu vou tentar compartilhar a minha tela agora. Então vamos lá. Bom, eu já tenho uma pastinha aqui. A primeira coisa, que programa é esse que eu estou usando aqui? Para a gente mexer com programação web, o que a gente precisa? A gente precisa do navegador. O navegador é quem vai executar o código. Ele né, não tem que instalar nada, porque todo computador já vai ter um navegador por conta própria já instaladinho. O que a gente precisa fazer então? Bom, para a gente criar páginas web, a gente tem que criar arquivos HTML, CSS e JavaScript. E para que programa que a gente usa para poder criar esse tipo de arquivo? Bom, a gente pode utilizar o bloco de notas do Windows se quiser, ou o Gedit do Linux. Pode ser o programa mais simples possível. Só que existem editores de texto que são melhores para esse propósito. Tem editor de texto que foi criado para a gente poder programar. Esse editor de texto aqui, ele é um editor da Microsoft, só que ele roda no Windows, Linux, no Mac, roda em tudo. E ele é muito bom, eu estou gostando bastante dele. Um que eu usava bastante no passado era o Atom, mas eu estou preferindo esse Visual Studio Code aqui, que vocês podem baixar aí também, ou qualquer outro também, Sublime, ou bloco de notas, o que vocês quiserem. Então, o que eu tenho aqui? Eu estou com o VS Code aberto e eu já criei uma pastinha que eu chamei de Chihiro, porque eu achei um wallpaper muito bonito. Oi, Clara, boa noite. Eu achei um wallpaper muito bonito do filme, né? Viagem de Chihiro, não sei se vocês já assistiram. Que é este fundinho aqui, ó. Bem legal. E aí, o que eu quero fazer? Eu quero criar uma página web que vai ter essa imagem muito bonita e ela vai ter uns vagalumezinhos voando de um lado para o outro aqui. É basicamente isso, não tem segredo não, bem simples mesmo. Então vamos lá. Eu vou criar um novo arquivo. Pessoal, podem me interromper à vontade, tá? Inclusive, eu estou numa confusão danada de monitor aqui, que eu estou tentando fazer o stream lá no YouTube também. Então, se eu estiver fazendo cagada, falando um negócio que só eu estou vendo, vocês me falem que
A culpa é minha mesmo. Vou criar aqui um arquivo index.html. E aí o VS Code ele já começa me ajudando bastante da seguinte forma. Como ele sabe que esse arquivo é HTML, porque eu pus .html, eu posso digitar aqui HTML 2.5. Olha que legal. Ele já criou o esqueleto básico de um arquivo HTML para mim. E aí eu vou só rechear aqui. Chegou mais alguém? Boa noite, Carlos. Isso aqui vai ser o seguinte, o nome, ó, sei lá, Viagem, Vagalumes de Chihiro. Vou colocar a língua do arquivo como português. E aí eu quero colocar uma imagem de fundo nessa página. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou criar, em vez de criar um arquivo CSS, como é pouquinho, eu vou criar código aqui mesmo. E aí eu vou colocar aqui ó, o background do body. Eu criei o arquivo no lugar errado. Eu criei o arquivo dentro da pasta imagens. Aí agora sim. imgs barra fundo.png. Legal. Aí eu quero testar esse arquivo. Eu poderia executar ele simplesmente. Metaname. Uma dúvida do Aritana. O que é metaname mesmo? Este meta aqui, ó. Bom, as tags meta, elas ficam dentro do head. E o que significa? É um metadado da página. O que seria um metadado? É uma informação, uma propriedade da página. Boa noite, João Vitor. Aí eu posso ter, existem vários tipos de meta tag possíveis, tá? Descrição da página, sei lá, com quais navegadores ela é compatível e tal. Então, essa tag meta, ela vai, por exemplo, eu posso colocar aqui uma descrição da página. Uma cena do filme Viagem de Chihiro. E aí, isso aqui não aparece em lugar nenhum, mas o navegador pode utilizar essas meta tags para algum propósito, né? Por exemplo, um motor de busca, ele pode pesquisar dentro dessa descrição que eu coloquei aqui das páginas, na hora de, tipo assim, você chega lá no Google e busca por Chihiro, aí o Google pode pegar e olhar para essa descrição que eu coloquei aqui de todas as páginas que ele tem lá cadastradas e ver quais que mencionam Chihiro, por exemplo. Existe a meta tag de autor, acho que ele não vai ter aqui direto para mim, mas seria tipo assim, name, authors. E aí content, eu falaria, isso aqui, essa página aqui é Flávio Coutinho, que é o autor, por exemplo. Então são essas coisinhas. Aí tá, vamos testar. Eu poderia executar esse arquivo aqui. Aí ele vai abrir o navegador e tal. Só que eu instalei uma extensão, né, como se fosse um plugin, um programinha adicional aqui do VS Code, que é muito interessante. Eu não estou lembrado o nome dele agora. Eu acho que é Live Server. Aí eu clico nesse Go Live aqui. Aí ele vai abrir um navegador para mim. Já abriu aqui. Aí eu vou até colocar um do lado do outro aqui. Porque essa extensão ela é sensacional. Assim que eu salvo um arquivo, ela já vai lá e atualiza o navegador para mim. Isso é muito sensacional. Então aqui está a minha pagininha. Legal. Eu quero que esse background ele fique, eu vou mudar o tamanho dele para cover. Só que ele ficou repetido. Eu vou colocar background repeat, no repeat, que aí ele não vai se repetir, vai ser mostrado só uma vez. Só que em vez de cover, contain. Não, é cover mesmo. Então ele vai cobrir, né, o espaço inteiro disponível. Ele vai ter esse tamanho suficiente para isso. Legal. O que nós vamos fazer agora?
eu vou pegar e vou criar um vagalume nessa página. Eu tenho aqui uma imagenzinha de um vagalume, que é simplesmente uns pixelzinhos amarelos brilhando aí, é um gifzinho. Então, para eu colocar uma imagem na página, o que eu vou fazer? Eu vou colocar imgs/vagalume.gif. Vou escrever aqui o texto alternativo também, que é o texto que aparece caso o navegador não consiga mostrar essa imagem. Aí já apareceu lá, ó, o primeiro vagalumezinho piscando. Aí legal, o que eu quero fazer com esse vagalume? Sei lá, eu quero poder posicionar ele em qualquer lugar aqui do meu cenário, tá? Para eu poder definir o XY exatos de algum elemento HTML numa página, eu preciso fazer que esse elemento ele esteja com posicionamento absoluto. Então o que eu poderia fazer aqui? Ó? Eu poderia criar uma regra que vai se aplicar a todas as imagens e vai fazer com que essa imagem tenha um posicionamento absoluto. Porque se eu faço isso, ó, salvei aqui, não mudou nada, continuou no mesmo lugar. Mas agora eu posso utilizar a propriedade, por exemplo, top de 50px. E aí, né, top sendo a distância dessa imagem para o topo da página. Eu posso também utilizar a propriedade left para 250 pixels. Aí ele foi parar lá na frente. O que é left? É a distância da imagem até o canto esquerdo da página. Legal. Então, utilizando esse posicionamento absoluto, top e left, eu consigo definir o x e y de um elemento HTML na minha página. Até aí, tudo bem? Dúvidas, gente, fiquem à vontade para postar. Eu estou de olho no chat do Google Meet, ou na voz também, tá? Por voz não tem problema nenhum. Legal. Então vamos lá. O que eu vou fazer agora? Eu quero movimentar esse vagalumezinho. Eu quero que ele fique andando para a direita, tá? Aí, como eu quero alterar valores né, durante a execução da página, eu não consigo fazer isso com HTML nem com CSS. Eu vou precisar de JavaScript. E para eu poder fazer isso com JavaScript, eu vou criar, né, essa tag de script aqui. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma variável aqui que eu vou dar o nome de x e vou falar que x começa com 50. Seria o x inicial do vagalume. Ou 250. Legal. E aí, olha só, a minha primeira... Tá, antes de fazer qualquer coisa, o que eu vou fazer aqui? Bom, eu quero fazer com que esse vagalume, essa imagem, ela tenha o x igual a, sei lá, vou colocar aqui 300. Porque ela vai nascer, né, com x igual a 250. Para eu poder alterar essa propriedade left, o que eu tenho que fazer? Eu preciso pegar uma referência a esse elemento HTML. Como que eu faço isso? Da seguinte forma. Let vagalume element, e eu gosto de, quando eu vou criar uma variável em JavaScript, que ela vai conter uma referência a um elemento HTML, eu adoro, sempre faço isso, coloco esse sufixo EL no final, sufixo element. Boa noite, Igor. Eu coloco esse sufixo para poder indicar que essa variável aponta para um elemento HTML. Por quê? Se ela é um elemento HTML, eu sei que tem algumas coisas, ela tem algumas propriedades que eu sei que eu vou poder chamar dela. Tá? Mais uma pessoa. Boa noite, Maria Eduarda. E como é que eu pego um elemento da página? Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar document, .query selector e vou escrever aqui um seletor CSS. No caso, eu vou pegar a primeira imagem da página. Como só tem uma, vai pegar exatamente a imagem que eu quero. Aí, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou falar aqui, vagalume element, ponto, o style dela, ou seja,
propriedades CSS dela, ponto left é igual a x concatenado com px. Por quê? Sempre que eu vou definir um valor para left e um valor para top, eu não vou colocar só 50, só 300, só 250. Eu tenho que pôr a unidade de medida também. Então, vocês reparem o seguinte, ó. Em vez de colocar 300 aqui, eu vou colocar 50 pixels. Olha só, eu havia configurado o vagalume para ele ficar via CSS lá no 250. Só que como executou esse JavaScript, ele foi parar de volta lá no 50. Beleza, então está funcionando. Eu já estou conseguindo definir a posição do vagalume aqui via JavaScript. Então tá legal isso aí. Agora, olha só. Eu quero variar esse x, eu quero que esse x no momento seja 50, depois 51, depois 52, 53. Como que eu faço isso? Bom, o meu ímpeto inicial é, beleza, dado que eu quero que esse valor de x ele vá de 50 até, sei lá, 500, eu poderia fazer o quê? Ah, fazer um for, né? Por que não? Vamos fazer um for aqui para ver o que acontece. For let i igual a 50. Na verdade, posso usar a própria variável x, né? X igual a 50, x menor que 500, x mais mais. E aí aqui dentro eu vou ficar atualizando o valor da propriedade left desse vagalume. Aí olha só o que aconteceu, gente. Eu vou atualizar a página. E aí, olha só, eu atualizo e onde que está o vagalume? Ele já está lá na frentona. E olha, que posição é essa? Eu vou inspecionar aqui para a gente ver. Ele está com um left igual a 499, que foi a última iteração aqui do for, que eu coloquei x menor que 500, né? Então, olha só, eu fiz um for esperando que ele fosse primeiro na 50, depois na 51, depois na 52, depois na 53, e aí só depois de um tempão que ele ia chegar lá na 500. Só que olha só, isso aqui é uma coisa muito importante dos jogos, de animação, né, em geral, que é o seguinte, eu tenho que alterar o valor desse x não instantaneamente, que é o que o for acaba fazendo, mas eu tenho que alterar ele ao longo do tempo. Eu tenho que ter um tempinho entre, né, ele tem que ficar um tempinho no 50, depois um tempinho no 51, depois um tempinho no 52. Então, gente, não tem como eu fazer isso com o for, porque o for ele executa muito rápido, tá? Eu preciso fazer, para qualquer animação, eu preciso alterar valores ao longo do tempo. Então é como se eu fosse fazer um for ao longo do tempo. Como que faz isso aqui em JavaScript? Olha só. Da seguinte forma, em vez de usar o for, eu vou utilizar uma função global aqui do JavaScript que chama setInterval. Essa função setInterval, ela recebe dois parâmetros. O primeiro parâmetro é uma função. O segundo parâmetro é um intervalo de tempo, em milissegundos. Então, olha só, eu vou criar uma função que chama movimenta vagalume. A função vai ter esse nome. E eu vou colocar um intervalo de tempo aqui de 33. O que isso aqui vai fazer? Bom, deixa eu criar aqui essa função. Função movimenta vagalume. O que isso aqui vai fazer? Esse setInterval, ele vai fazer com que o navegador chame a função que eu registrei, que chama movimento vagalume. No momento ela não está fazendo nada, mas ele vai chamar ela mesmo assim. E ele vai chamar ela daqui a 33 milissegundos. Depois ele vai chamar ela daí a mais 33 milissegundos. Depois vai chamar ela daí a 33 milissegundos. Então vai ficar chamando a cada 33 milissegundos, nesse intervalo de 33 aí. Depois eu explico por que eu pus 33, tá? Esse número não está aí à toa não. Mas aí dentro dessa função, eu vou incrementar o valor de x, então, sei lá, x mais mais, e vou atualizar a posição left. Aí, olha só, eu já salvei, olha o bichinho lá andando, não sei se está dando para ver, mas está movimentando para a direita.
E ele vai indefinidamente, porque eu não mandei ele parar no 500 nem nada, tá? Então, esse é o jeito da gente fazer animação. Eu tô fazendo um for em lugar nenhum, tá? Eu não posso. O for, ele é inimigo da animação. Legal. O que nós vamos fazer agora? Se eu colocar aqui um valor maior, bem maior, vou colocar aqui, ó, 200. O que será que vai acontecer? Bom, a função vai ser chamada só a cada 200 milissegundos. Então, o que vocês acham que vai acontecer? Vou salvar aqui, ó. O vagalume voltou lá para a posição inicial dele, que era 50. E ele está andando para a direita, só que bem mais devagar. Por quê? Porque a função movimenta vagalume, que incrementa o x de 1 em 1, está sendo chamada só a cada 200 milissegundos. E aí eu explico para vocês por que eu coloquei 200 milissegundos. Se eu colocar a cada segundo, aí olha só, a cada segundo o vagalume dá um passinho para o lado. Aí eu pergunto para vocês, quantos quadros por segundo eu estou fazendo aqui? Ou, né, no linguajar de vocês aí, que eu tenho certeza, quantos FPS tem nessa animação? Bom, eu estou atualizando a posição dele a cada segundo, a cada 1000 milissegundos, né, a cada segundo. Ou seja, eu tenho 1 FPS. Se eu colocar esse intervalo como 200, eu estou atualizando 5 vezes por segundo. Então eu tenho 5 FPS. Se eu colocar 33 milissegundos, quantas vezes eu estou atualizando por segundo? Vamos trazer a calculadora aqui para nós? Se bem que em vez de calculadora, vamos calcular aqui no próprio terminal, no console aqui, ó. Se bem que, deixa eu ver aqui. Então, ó, 1000 milissegundos, né, um segundo, né, dividido por 200 milissegundos, estou atualizando 5 vezes. 1000 milissegundos dividido por 33, eu estou atualizando 30 vezes por segundo. E se eu quiser 60 FPS, 1000 dividido por 60, eu vou ter que colocar um intervalo de 16,6, 17 milissegundos. Tá? Então, o intervalo de 33, ou o período de 33, equivale a 30 FPS. Por isso que eu coloquei esse valor. Legal. Próximo passo. E se eu atualizar o Y também? Tá? Então, eu vou ter aqui o let x, vou ter o let y. E o y vai começar de 0. E aí aqui eu vou colocar y mais. E além de atualizar a propriedade left, que, né, indica o x, eu vou atualizar a propriedade top com o valor de y. Aí olha só, o meu vagalume virou uma estrela cadente. Legal. E se eu colocar aqui um valor de y, em vez de atualizar de 1 em 1, eu atualizar de 2 em 2? Bom, aí ele está caindo mais rápido do que andando para a direita. Se eu colocar a cada de 4 em 4, aí ele está caindo bem mais rápido do que indo para a direita. Legal. O que nós vamos fazer agora? Eu quero fazer o seguinte, ó. Eu quero mudar essa função aqui para um jeito de definir, que o JavaScript ele tem duas formas, pelo menos, da gente criar funções. Eu vou usar uma forma mais recente, que chama função seta. Então, eu vou até deixar isso aqui do jeito que está. Vou duplicar. Só para vocês verem a transformação que eu vou fazer aqui. Ó. A função seta é assim, ó. Eu coloco simplesmente um parêntese. Eu não escrevo nem function e nem o nome da função. Eu só coloco esse parêntese aí que seria referente aos parâmetros da função. E aí eu vou e coloco essa seta, que é um igual e sinal de maior. E aí eu vou abrir o corpo da função e aqui dentro eu vou digitar as coisas. Aí essa função seta aqui, ela é uma função anônima, ou seja, ela não tem nome. E aí eu não preciso criar ela fora aqui,
Tá? Então vamos trabalhar dessa forma. Vocês reparem que continua funcionando da mesma forma. Então, legal. A segunda coisa que eu quero alterar antes da gente andar para frente é o seguinte. Essa forma de utilizar a propriedade top e left funcionam. Só que existe uma outra propriedade CSS mais recente que chama transform ou transformação. E se a gente utiliza a propriedade transform para movimentar as coisas em vez de top e left, o desempenho da página fica muito melhor, porque quando a gente usa transform, o navegador consegue utilizar a placa de vídeo do computador para poder fazer uma aceleração. Aí é claro que nesse caso aqui, um vagalume não vai dar diferença nenhuma de desempenho, né? Vai rodar perfeito se eu estiver utilizando o top e left ou se eu estiver utilizando esse transform, que é o que eu quero fazer. Só que, beleza, agora eu quero colocar 50 vagalumes, agora eu vou colocar 100 vagalumes. Aí pode ser que já começa a dar uma diferença. Então é importante a gente entender, né, e já fazer de uma vez, né, do jeito que vai ter o melhor desempenho possível. Então, se é assim, eu vou colocar o posicionamento absoluto, mas eu vou tirar o top left. E na hora de eu colocar aqui o style, em vez de eu definir o valor da propriedade left, eu vou definir da propriedade transform. E aí o valor não é simplesmente um x. O valor aqui essa é uma transformação de translação, translate, no eixo x. E aqui eu vou colocar o valor da minha variável x. Só que olha só, isso aqui vai dar errado, tá? Vocês vão ver que o vagalume ficou lá no cantinho. Porque esse x aqui é só uma letra, né? Eu quero utilizar essa variável x aqui. Aí o que eu poderia fazer? Eu vou, né, terminar a string, concatenar com o valor da variável e depois concatenar com o parêntese fechando. Translate x. Esqueci do pixels, né, da unidade de medida. Aí vocês reparem que ele voltou a se movimentar. Só que agora eu já vou ensinar um outro negócio legal que talvez seja novidade para vocês, que é coisas de recursos mais novos da linguagem JavaScript. Em vez de eu fazer desse jeito, essa bagunça aqui de concatenar uma string com uma variável com mais um pedacinho de string, em vez de eu definir a string com aspas simples, eu vou definir ela com crase. Então, crase no final, crase aqui. Eu vou tirar isso aqui. E aí, olha só, ficou desse jeito aqui. Esse x aqui, ele é o valor de uma variável. Só que do jeito que ele está aqui, ele é simplesmente texto. Mas, se eu colocar aqui, ó, cifrão e abrir chave, e aí depois do x fechar a chave, ele vai fazer exatamente o que estava fazendo na linha de cima. Que é, ele vai pegar essa palavra translate x, abre parêntese, vai colocar o valor da variável, vai substituir aqui, depois vai concatenar com mais esse pedacinho de string. Reparem que, né, eu acho isso aqui bem mais legível do que isso aqui de cima. Claro que uma vez que a gente se acostuma, né, com essa forma de escrever. Isso aqui é uma string simples, normal do JavaScript, que sempre existiu, tá? E continua e vai continuar existindo. Isso aqui embaixo chama string template, um template de string, que é basicamente uma string que me permite substituir valores dentro dela quando eu coloco esse esqueminha aqui de cifrão, abre chave, coloco o nome de uma variável ou até uma expressão e fecho chave, tá? E para abrir e fechar esse string, utilizo a crase. Vamos testar para ver se funcionou. Tá lá o bichinho andando para a direita. Legal. Bom, ele vai andar para a direita pro resto da vida, até sair aqui da página, tá? E continua. Eu queria que quando ele chegasse lá no cantinho direito, eu queria que ele voltasse para o cantinho esquerdo. Então, como que eu faço isso? Bom, eu preciso verificar
a posição x, se a posição x dele, que eu acabei de incrementar, ela é maior ou igual à largura da janela, eu vou fazer com que o x dele seja igual a zero. Só que deu pau, tá? Se eu inspecionar aqui, deu pau e vocês já sabem por quê. E ó, muitos paus aqui, ó. 116. Aumentando a quantidade de erro. Por quê? Porque essa variável, essa palavra largura janela aqui não existe. Tá? Eu não criei nada com esse nome. Para eu poder pegar a largura da janela, eu vou acessar o objeto da janela, que chama window, e a largura é a largura interna da janela. Aí o bichinho voltou a andar para a direita. Eu vou colocar ele um pouquinho mais rápido. Vou colocar assim, ó, x mais igual a 3. Aí tá andando rapidinho. Aí voltou para o início. Ótimo. Então já melhorou. Mas olha só, o vagalume, ele tá muito chato, porque ele tá andando para a direita e, né, ele sempre está na mesma altura. Seria legal se cada vez que ele começasse a aparecesse lá do cantinho esquerdo, que ele tivesse numa posição Y diferente e aleatória. Vamos fazer isso. Olha só, eu vou sortear aqui a posição Y. A posição Y dele vai ser math.random. Quando eu escrevo math.random em JavaScript, essa função random vai me retornar um número aleatório entre 0 e 1, sempre. Só que eu não quero entre 0 e 1, eu quero entre 0, que seria lá em cima, e algum valor em pixels, que seria lá embaixo na janela, tá? O finalzinho lá embaixo da janela. Ou seja, o que eu tenho que fazer? Digamos que a altura da minha janela é 400 pixels. Se o valor aleatório sorteado ele vai de 0 a 1, e eu multiplicar ele por esse 400, que é a altura da janela, eu vou ter no mínimo 0 e no máximo 400. Ou seja, é isso que eu quero. Como que eu pego a altura da janela? Window.innerHeight. Só que eu esqueci aqui de definir o valor, né? Então, olha só. Como eu quero definir tanto o x quanto o y, eu vou colocar só translate em vez de translate x. E aí aqui eu vou colocar o valor de x e o valor de y. Nós temos um problema que agora ele pode estar acontecendo aqui embaixo. Eu vou chutar aqui que essa altura aqui que tem o papel de parede é de 300 pixels. Aí, agora ele já saiu, partiu de um lugar diferente, só que ele vai continuar no mesmo lugar. Para eu sortear um novo lugar assim que ele terminou, eu tenho que chamar isso aqui de novo. Então, ó, ele está nessa altura aqui. Agora ele foi mais para baixo. E da próxima vez vai estar em outro lugar. Legal. O que mais que a gente pode fazer com esse vagalume? Bom, o vagalume pode ser que ele não ande em linha reta, tá? Pode ser que ele ande fazendo um certo zigue-zague. E aí eu quero ver se vocês estudaram trigonometria, tá? No 9º ano, ou né, mais para frente também. Porque a gente vai precisar do círculo trigonométrico para poder fazer ela ficar fazendo tipo uma ondulação. Vamos fazer isso aqui então. Olha só que legal. Eu vou criar essa variável y aqui, eu vou falar que ela é um y base. Então, base y. E aqui, na hora de eu atualizar, e aí eu vou ter uma variável y também. Let y é igual a base y.
Eu atualizei o x, mas agora eu vou atualizar o y também. E o y vai ser o cosseno do ângulo representado por x. Como o x vai variando ao longo do caminho, né, ele vai aumentando, depois chega no final volta para zero, continua aumentando. Se eu entender esse x como se fosse um ângulo, eu posso pedir o cosseno desse valor. E o y vai ser esse cosseno. Vamos ver o que acontece. Não sei se está dando para ver porque está muito pequeno, mas o vagalume ficou vibrando. Ele está indo um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo. Por que que está acontecendo? Na verdade, o que eu queria fazer aqui era base y mais isso. Isso. Então, ele é o y que é a linha onde ele começa, mais uma variação para cima ou para baixo. Se vocês lembrarem do nono ano, tá, da trigonometria, o seno ou o cosseno de um ângulo, ele pode ser um valor entre -1 e 1. Então, o valor mínimo de um cosseno ou de um seno é -1. O valor máximo é 1. Então, o que está acontecendo com o meu y, com o y do vagalume? Ele está seguindo, né, a base que foi sorteada para ele, que é base y. Só que com uma leve variação para cima ou para baixo de -1 ou mais 1. Se eu quiser que essa variação para cima ou para baixo seja de mais 10 ou menos 10, basta eu multiplicar isso aqui por 10. Aí, olha o que acontece. De novo, não sei se está dando para ver. Ele tá até, parece que virou 2 até. Mas ele está variando mais para cima e para baixo. Só que o que está acontecendo? Ele está variando rápido demais. Ele está andando muito rápido no círculo trigonométrico. Porque o x está incrementando de 3 em 3. Então, o que eu faço? Para eu poder desacelerar a forma como o valor de y está percorrendo o círculo trigonométrico, eu vou dividir o valor desse x aqui por, sei lá, 10. Aí, olha só, já ficou um negócio bem mais agradável. Ele está, né, fazendo uma ondulaçãozinha bonitinha. Se eu quiser que ele faça essa ondulação mais suave ainda, eu posso colocar aqui dividido por 30. Aí, olha só, ele está fazendo as ondinhas, né, os senoides, só que agora é bem mais suave. Legal. Que mais que a gente pode fazer aqui? Bom, seria legal se a gente pudesse colocar mais vagalumes, não apenas um, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar um botão na página. Esse botão vai estar escrito assim, novo vagalume. E eu vou colocar um ID para esse botão, que chama só novo. Aí, bom, se eu vou ter vários vagalumes, então o que eu preciso? Num programa, quando eu vou ter vários de uma coisa, por exemplo, eu tenho vários alunos num programa, e cada aluno pode ter várias notas, né, fazer várias matérias e tal. Eu preciso de uma lista de coisas, né? O jeito mais, né, aqui do JavaScript da gente ter uma lista de coisas é um vetor, ou um array, né, em inglês. Como que eu crio um array em JavaScript? Let vagalumes, é o nome da variável, é igual a um array vazio. Beleza, eu tenho um array de vagalumes que está vazio no momento. Mas o que esse array vai conter? Bom, ele tem que conter vagalumes. Para eu representar um vagalume, no momento, eu estou utilizando essas três, na verdade, essas 4 variáveis aqui, ó. Um x, um y, essa base y e qual que é o elemento HTML referente a esse vagalume. Para eu ter 2 vagalumes, eu poderia, mas eu não vou fazer isso, duplicar aqui e ter um x do segundo vagalume, o base y do segundo, o y do segundo, vagalume 2 element, tá?
Mas isso é péssimo, né? Não é assim que a gente tem que fazer as coisas. A gente tem que ser programador porreta, tá? E o programador porreta, na hora que ele se deparou com, opa, eu preciso ter mais de um vagalume, e para eu não ter que ficar, né, multiplicando a quantidade de variáveis no meu programa, a gente vai fazer o quê? A gente vai criar um objeto vagalume. Vou criar um objeto vagalume. Para eu poder fazer isso, eu vou criar aqui uma classe. Tá? Classe vagalume. Essa classe tem um construtor. E aí nesse construtor vai definir um valor de x, um valor de y, o base y e o elemento HTML. Aí, nesse vetor de vagalumes, eu vou poder fazer assim, ó, novo vagalume. Se eu quiser dois vagalumes, vagalume. Legal, eu vou poder fazer algo nesse sentido. Então aqui eu vou ter um vetor de dois vagalumes. Beleza. Como eu vou precisar aqui que cada vagalume tem um elemento HTML, eu vou até consumir com essa imagem aqui referente ao primeiro vagalume, porque eu vou ter que criar novas imagens aqui. Para eu poder criar um elemento HTML novo utilizando JavaScript na página, eu coloco document.createElement. Que elemento é esse? Ah, é um IMG. Legal. Depois eu vou configurar esse elemento. Como assim configurar? Bom, eu tenho que falar qual que é o src e qual que é o out do vagalume. Então vou colocar ponto src é igual a imgs/vagalume.gif e o ponto out é igual a vagalume. Legal. Criei esse elemento, mas ele não está em lugar nenhum da página ainda, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui uma div que vai ter um id vagalumes no plural e toda imagem de vagalume que eu criar eu vou inserir aqui dentro. Como que eu vou fazer isso? Document.querySelector. Eu vou pegar aonde que eu quero inserir? Ah, naquela div ali, ó, que tem o id vagalumes. E aí eu vou dar o append child nesse elemento que eu acabei de criar. Então assim que eu executar essas 4 linhas aqui, né, de um vagalume que acabou de ser criado, ele vai criar uma imagem do vagalume e vai colocá-la aqui dentro para mim. Beleza. O x vou deixar 0. O base y eu vou sortear igual aquele jeito que a gente fez ali, ó, math.random vezes 300. E aí, gente, olha só. Quando a gente está utilizando um objeto para representar cada vagalume, isso aí é uma prática de linguagens com orientação a objetos, que são coisas que, né, uma forma, um paradigma de programação que permite a gente criar programas de uma maneira bastante organizada. Tá? Quando eu tenho um objeto vagalume, esse objeto é quem vai ser responsável por se movimentar. Sempre o próprio objeto é responsável por atualizar a sua própria lógica. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer com que essa classe vagalume ela tenha um método, né, uma função que chama movimentar. E aí, aqui dentro, o que eu vou fazer? Eu vou incrementar o x. Então, ponto x mais igual a 3, o dis.y mais igual ao dis.base y mais math.cosseno. Eu estou copiando lá de baixo, porque daquele jeito tinha ficado legal. Beleza, fiz isso. Depois que eu atualizei, então isso aqui é a minha atualização. Eu tenho que ver se eu ultrapassei a largura da janela e eu tenho que atualizar, né, a propriedade transform do vagalume. Então vou até copiar isso aqui lá para cima.
Então, olha só, se o x ultrapassou a largura da janela, o x vai voltar a ser 0, eu vou sortear uma nova base y, né, base y, e o elemento, eu vou atualizar o transform com o novo valor de x e o novo valor de y. Beleza, já posso deletar isso aqui, posso comentar aqui, e aí aqui no setInterval, eu vou comentar isso aqui tudo. Vou até excluir. O que eu tenho que fazer aqui a cada 33 milissegundos? Eu tenho que pedir para cada um dos vagalumes que estão dentro do vetor vagalumes, da minha listinha, para poder se atualizar, se movimentar. Então, como é que eu faço? Bom, eu tenho que percorrer esse vetor. Para percorrer um vetor em JavaScript, a gente tem pelo menos 3 formas. Vou colocar aqui a forma tradicional zona. Let i igual a 0, i menor que vagalumes.length, length sendo, né, o tamanho do vetor, e mais. Aí eu vou pegar qual que é o vetor, o elemento atual, né? Então vagalumes, que é o nome do vetor, aí eu indexei pela variável i, né? Então primeiro é o vagalume 0, depois é o vagalume 1. E aí eu vou chamar o método que eu criei aqui, que chama movimentar. Aí esse for vai executar 2 vezes, a cada 33 milissegundos. Vamos salvar aqui. Parece que deu pau, porque não estou vendo nenhum vagalume aqui. Vamos inspecionar. Aí ele está falando, olha, um erro de referência, x não foi definido. E ele está falando que foi na linha 40. Tá? Eu esqueci aqui esse x. Por quê? Linha 40. Essa linha aqui. Ó. Quando a gente está utilizando objetos, classe, para eu poder pegar o x do vagalume atual, eu não posso só escrever x. Eu tenho que escrever this, ou seja, este vagalume.x. Aí atualizei aqui. E nada de vagalume. Eles estão com um y muito grande, está crescendo violentamente por algum erro aqui. É por causa do mais igual aqui, ó. Aí tá 2 vagalumes aqui, ó. Se eu chegar aqui no código que eu criei 2 vagalumes e colocar mais um, ó, new vagalume, agora eu tenho 3 vagalumes. Se eu coloco, né, o que eu tenho que fazer então? Bom, eu tinha criado esse botão aqui, ó, novo vagalume. Eu quero que ao clicar em novo vagalume, brote mais um vagalumezinho aqui. Então, ou seja, eu tenho que colocar um evento de clique no botão novo vagalume e na função que eu registrar para ser executada nesse momento, eu tenho que colocar um new vagalume dentro desse vetor vagalumes. Só isso, tá? Bem simples. Vamos fazer isso. Então, olha só. Para eu poder colocar um evento de clique nesse botão, eu tenho que pegar uma referência a esse botão. Esse botão tem um ID novo. Então, vou fazer aqui let novo element é igual a document.querySelector. Então, ele tem um ID novo. E aí, para eu poder colocar um evento de clique nele, add event listener do tipo click. E aí, gente, eu poderia fazer desse jeito aqui, né? Que é tipo assim, colocar uma função anônima lá. Só que como a gente já aprendeu, vamos fazer desse jeito primeiro. Que aí a gente vai exercitar essa nova sintaxe de criar a função do JavaScript, que é a função seta, arrow function. Mas vamos fazer assim primeiro. Então, assim que o botão receber um clique, eu vou pegar o vetor que chama vagalumes, que é esse vetor aqui, e vou colocar um novo vagalume dentro dele, tá?
Para eu adicionar um elemento num vetor, eu coloco o nome do vetor, ponto, push. Eu estou empurrando um elemento lá dentro. E que elemento é esse? É simplesmente um novo objeto do tipo vagalume. Vamos testar? Ó, tá ficando bonito, hein? Legal, vamos transformar essa função aqui numa função seta. Eu vou tirar a palavra function, ela já não tinha nome, e aí eu vou colocar aqui setinha. Tá? Só isso. E aí eu vou clicar no botão, adiciono os vagalumes. O que mais que a gente pode fazer? Se eu quiser, por exemplo, fazer, não quero fazer vagalume, eu quero fazer flocos de neve caindo, ou eu quero fazer uma chuva, né, que as gotinhas ficam caindo. É exatamente a mesma coisa, só que eu vou atualizar, é o X, é o Y, né, cada hora eu vou fazer uma coisa. Aqui, para poder colocar esse movimentinho de onda do vagalume, eu coloquei, né, utilizei essa trigonometria, né, com seno ou cosseno. Então, né, o que é o que importa aqui para a gente, né, desse conteúdo de hoje? Bom, eu não posso, se eu quero fazer uma animação, eu não posso atualizar todos os valores dentro de um for e achar que o objeto vai executar, né, que o for vai ser executado em tempo suficiente para eu dar conta de ver a animação. Não, o for ele é rapidíssimo, ele vai executar instantaneamente praticamente. Ele foi do x50 ao 500, sendo que eu nem vi, eu só vi lá no 500, tá? Então, se eu quero fazer uma animação, eu tenho que alterar o valor das coisas ao longo do tempo. Em JavaScript, eu consigo fazer, né, executar alguma coisa ao longo do tempo, registrando uma função para ser chamada a cada, por exemplo, 33 milissegundos, a cada segundo, a cada 2 vezes por segundo, 10 vezes por segundo e tal. Então é assim que é o que a gente faz em JavaScript e qualquer outra linguagem. Se você está falando de animação, você está falando de alterar o valor de alguma coisa ao longo do tempo. Temos dúvidas? Professor, acesso. Pessoal, eu acho que eu não estou conseguindo ler aqui no YouTube. O Davi Porto está falando que, nossa, que saudade de event listeners em JavaScript, são tão mais fáceis que em Java. Também acho. Pessoal, é isso. Gabriel Coelho, o professor vai disponibilizar o código para a gente. Gabriel, eu não vou disponibilizar o código, ou eu posso disponibilizar o código sim, não tem problema não. Porque qual que é a prática dessa semana? Eu ainda não coloquei lá no Moodle, tá? Mas eu vou colocar amanhã de manhã, alguma coisa assim. A prática é vocês escolherem acharem um background legal de algum filme, algum jogo, qualquer coisa, e eu quero que vocês façam alguma coisa chovendo, ou alguma coisa nevando, ou uns passarinhos andando para frente, para trás, movimentando, né? De um jeito parecido com esse que a gente fez aqui, tá? Não tem que fazer, não tem que ser nada além do que a gente fez, não precisa, tá? É claro que quem for além é super legal, né? Por aprendizado. E também não precisa, não quero mexer com seno, cosseno e tal, não tem problema não, tá? Quero fazer o bichinho movendo de um lado pro outro, de um lado pro outro. Beleza, tranquilo. E aí a gente vai ter, né, essa semaninha para a gente poder exercitar isso aí, né, que a gente vai exercitar um tiquinho de HTML, um tiquinho de CSS e já vai encarar um JavaScriptzinho bacana, tá? Que é importante para a gente poder continuar nas próximas aulas. Mais perguntas temos aqui no Google Meet. Podem fazer via microfone também, viu, gente?
Qual era o nome da extensão mesmo? A Audrey está perguntando. A extensão que faz, tipo assim, eu atualizo aqui um negocinho, dei Ctrl S, aí ele, pum, já atualiza aqui. Eu acho que ela chama Live Server, mas a gente acha ela aqui, ó. Não. Live Server Extension. Não, é ela mesmo. Chama Live Server, é essa mesmo. É super legal, gente. Eu não vivo sem isso aqui mais. O Carlos Ives está perguntando: para eu definir constantes dentro de um construtor, também é utilizado o this ou dá para usar com let? Ô Carlos, você pode utilizar o let aqui, né? Na verdade, constante você vai utilizar o const. Você poderia usar o const aqui, tipo assim, altura, janela. Só que ele vai estar visível só dentro do construtor, tá? Se você quer que ele seja um membro da classe, você vai ter que colocar ele no this mesmo. Na verdade, versão bem quente do JavaScript já tem uma sintaxe para isso, tá? Mas eu não vou saber de cabeça aqui não. Mais uma pergunta. O Aritana, posso dar uma olhada no código sem os cortes por dividir a tela em duas aí, por favor? Sim. É isso aqui, eu creio. Então, vamos ver como que ficou no final das contas, né, o código. De CSS, né, a gente só tem isso aqui, praticamente nada. O body da página, ele tem só uma div e o botão novo vagalume. E o código JavaScript tá dentro aqui, né? Coloquei tudo bagunçadão aqui mesmo, né? Não é o ideal, mas serve os propósitos aqui para a gente não ficar mexendo com vários arquivos. A gente criou uma classe que chama vagalume. O que é a classe, gente? Para quem não está acostumado com orientação a objetos. É o seguinte, a gente, né, na programação, a gente tem os tipos de dados. Então, em JavaScript você tem o tipo numérico, tem o tipo string, tem o tipo booleano, que é aquele verdadeiro ou falso. E você pode criar o seu próprio tipo também, tá? Nesse caso aqui, eu criei um tipo de dados que chama vagalume. Quando eu crio uma classe, eu estou criando um tipo de dados novo. E aí eu posso ter uma variável que né, eu já podia ter uma variável que era uma string, uma variável que era um número, uma variável que era um verdadeiro ou falso. Agora eu posso ter uma variável que é um vagalume. Aí cada vagalume, cada variável dessas vai ter as suas propriedades. Por exemplo, qual que é o seu x atual, qual que é o seu y atual, qual que é o seu base y, né, que é o y inicial, qual que é o elemento HTML dela e o que mais eu quiser colocar aqui. Eu poderia, por exemplo, isso aí é um exercício bem legal para vocês fazerem, que é o seguinte: no momento, cada vagalume, todos os vagalumes estão com a mesma velocidade, eles estão fazendo a curva senoide com a mesma suavidade, mas eu poderia sortear um valor aleatório também para a velocidade, para a suavidade da curva. E aí, essa suavidade, esse valor, né, de suavidade da curva, de velocidade x também, eles seriam mais propriedades, né, de cada vagalume. Tá? Como, né, eu estou criando a classe, e aí a gente tem esse negócio que eu estou criando um tipo de dados que permite o programador criar novos objetos do tipo vagalume, nesse caso, eu tenho que colocar não x igual a zero, mas this.x. This do inglês, que é tipo assim, este vagalume ponto x igual a zero, este vagalume ponto y igual a zero. Se eu não colocar, se eu esquecer de colocar esse this, aí dá erro, né? Igual deu lá embaixo, quando eu esqueci esse this aqui, ó.
A Maria Eduarda está perguntando, deve ser Watch in Chrome NN? Pelo menos é a que eu conheço. Maria Eduarda, eu acho que eu não entendi a pergunta. Ah, da extensão. Ah, tá, beleza. Legal. Uhum, não, é essa tal de live server mesmo. Pessoal, mais perguntas, dúvidas? Querem que eu faça aqui alguma coisa que eu não sei se eu vou dar conta, mas pode pedir? Entenderam como que a gente utiliza o math.random? Ele sempre retorna de 0 a 1. Só que se eu multiplico isso por 300, ele vai me retornar o quê? De 0 a 300. Algum número aleatório, né, no meio disso. Se eu colocar aqui, ó, vamos fazer o seguinte, ó, esse 3 aqui, ó, esse 3 aqui é a velocidade no eixo x do vagalume. Vamos supor que eu quero que cada vagalume tenha a sua própria velocidade. Eu vou colocar aqui, ó, this.velocidade x. E aí aqui eu vou sortear um número para isso. Velocidade x é igual a um número aleatório. Math.random. Aí, gente, olha que interessante. Eu quero que isso aqui seja um número aleatório entre 2 e 4. Entre 2 e 4. Mentira, vamos fazer mais simples primeiro. Eu quero que seja entre 0 e 2. 0 e 2. Então, o math.random, ele me dá entre 0 e 1. Para ele me dar entre 0 e 2, multiplico por 2. Beleza. Mas eu não quero entre 0 e 2, não. Eu quero entre 2 e 4. Então, eu quero que o mínimo seja 2. Eu vou pegar e vou somar 2 aqui. Por quê? Se isso aqui, o resultado disso for 0, eu ainda vou somar com esse 2 aqui. Se isso aqui der o resultado máximo, que é 2, eu vou somar com esse 2 aqui, que é 4. Então, eu somando, eu estou falando qual que é o mínimo que eu quero. E eu multiplico, pelo, né, no caso aqui, por 2, porque eu quero variar, né, dois números. Eu quero o 2, o 3 e o 4, né, entre o 2 e o 4. Vamos ver se deu diferença aqui, ó. Parece que não, né? Será que deu? Ah, não deu não, porque eu interrompi a, a extensão e ele parou de salvar. E parou de atualizar assim que eu salvava. Agora já deu, olha que legal. Já deu um efeito melhor, né? Mais natural. Turma, e aí? Tranquilo? Amanhã nós vamos ter uma aula para tirar dúvidas, porque eu estou falando aqui igual doido, mas eu sei que tem gente que é, pode ter ficado algumas coisas sem entender, porque eu assumi, né, conhecimento de como se já tivesse feito o primeiro ano inteiro do ensino técnico, tá? Pelo menos 6 meses. Mas se vocês tiverem dúvida, a gente pode repassar isso aqui amanhã. Tem uma reuniãozinha marcada para 9 horas da manhã, já está lá no Moodle, e aí vai ser só no Google Meet mesmo, tá certo? Bom, como eu falei, eu ainda não coloquei a prática lá no Moodle, mas vai ser fazer algo parecido com o que eu fiz aqui. Eu vou disponibilizar o código, mas eu quero que vocês construam, tá? Talvez eu nem disponibilize o código, eu vou tirar um print do meu código aqui, alguma coisa desse tipo, tá? Porque eu quero que vocês, tipo assim, no mínimo, digitem o que eu digitei, tá? Porque para ter um aprendizado legal, beleza? Bom, então era isso aí que eu queria trazer hoje. Acho que espero que tenha dado para entender. E é isso. Na semana seguinte, a gente já vai fazer um negócio diferente. Nós vamos nós vamos aprender um elemento HTML novo que chama Canvas. Esse Canvas, ele é um jeito que o HTML, o Canvas em inglês é tela de pintura. Sabe aquela quando você vê um pintor, ele tá com, né, uma tela de pintura e com aquarela assim pintando, né, alguma coisa? Aquela tela chama Canvas em inglês, né?
O Canvas no HTML, ele é um elemento HTML como se fosse uma div. Só que você não pode colocar nada dentro dele. Tá? Então, abre Canvas, fecha Canvas, você não pode pôr nada dentro dele. E para que apareça alguma coisa desenhada nele, você usa código JavaScript para poder desenhar. Tá? E é com o Canvas que a gente faz jogo, né, profissional, digamos assim, com todos os recursos possíveis em páginas web. Tá? Então, por isso que a gente vai ver ele. Então, a gente vai ver o Canvas na semana que vem. E na outra semana, a gente vai ver um framework que chama Phaser, que que deixa a gente fazer o jogo utilizando o Canvas, só que sem ter que fazer as coisas de baixo nível do Canvas. Tá? Acho que vai ser bem legal. Espero que vocês gostem aí. No mais, é isso aí. Boa noite para todo mundo. Até mais.